o seu lugar. O processo vai começar. Bendito seja aqueles que têm fome. Bendito seja a miséria. Porque um dia eles se libertarão. Eu proponho então, digamos assim, um sobrevoo de um século mais alto, mais longe, mais perto, mais... trocar. Agora, ligado, tá ligado. Bom, tinha 100 anos, sobrevoo de um século, de 1918 a 2018. É uma brincadeira, uma rima não muito inspirada, com 100 anos de solidão. Mas começaria justamente no fim da Primeira Guerra Mundial, que foi celebrada, entre aspas, há algumas semanas atrás, e onde tudo já havia começado. Não vai ser acontecer uma revolução decisiva na Rússia. Em 1918 cai o Império Alemão, a República é proclamada e na sequência abortada, o primeiro aborto de uma revolução socialista inspirada na soviética. E poucos meses depois a Rosa Luxemburgo tinha sido assassinada. Um bom começo. E a ideia de exceção, estado de exceção, já estava em pleno vigor naquele momento. Desde o início da guerra, em 14, várias situações de emergência, não, a maior emergência de todas é a guerra, suscitaram o decreto de leis de emergência por causa da guerra, e sobretudo lei de ordem, de repressão. Simplesmente a guerra acaba e elas continuam. E assim vai, na crise de entreguerras, que demora 20 anos na guerra, a grande depressão dos anos 30, a crise de 29, crash de 29, e por aí vai até chegar em Weimar. A ideia seria essa até os dias atuais. Os dias atuais que foram evocados, começaram a ser evocados as analogias alemãs. Em 2016, um pouco antes, na campanha de Trump, com os primeiros os americanos, e sobretudo alguns historiadores americanos, que começaram a fazer essa analogia a pedido de jornalistas. Um deles, chamado Christopher Browning, que estudou, grande especialista no Terceiro Reich, e começou a receber pedidos para fazer comparações. Ele fez as devidas e disse: olha, muita coisa é indevida. Mas eu não gostaria de fazer esse tipo de balanço. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma outra recapitulação. Pelo seguinte: então, o convite, embora tivesse esse foco histórico preciso, da profissão, claro, embora tivesse esse foco histórico preciso, é claro que a circunstância era outra. A circunstância é o Brasil e o mundo, nesse momento, convergem na mesma terceira onda de direitização do mundo. A primeira começou, na virada dos anos 70 para os anos 80, normalmente é associada à eleição do Reagan nos Estados Unidos e do Thatcher na Grã-Bretanha em 79 e 80, coincide com o início, o deslanche da reestruturação produtiva, por aí vai, paulatino, desmontagem, mas não é total, é uma recalibragem do Estado Social, enfim, o arranjo do pós-guerra, dos 30 anos gloriosos de crescimento e distribuição do emprego, proteção social, que havia sido acordado na saída da guerra, ele começa a entrar areia nele, e o grande capital começa a tirar o time de campo e romper o acordo, e propiciou, de certa maneira, um casamento muito efêmero e transitório entre democracia e capitalismo, que não nasceram juntos, não se dão bem. O casamento foi um casamento de circunstância, forçado pela guerra. Na primeira oportunidade, um cônjuge deu no pé e deixou a noiva voltar falando sozinho, chamar democracia, enquanto a esquerda boba ficava criticando a democracia, esqueceu do parceiro que foi embora. Bom, essa é a primeira onda de direitização. A segunda começa com a guerra ao terror em 2001, um símbolo apenas, começa a apertar, e é nesse momento que aparece a expressão estado de sítio, estado de exceção, volta a ser utilizado porque o Patriot Act
Bush Jr., estava a plenos poderes, mais ainda ao presidente americano. Aliás, o presidente americano gosta de plenos poderes, tem muito poder. Ele obteve mais ainda a pretexto de combater o terror. Aliás, é um fato histórico, todo mundo se esquece, acha que quem inventou o Estado forte na era portuguesa foi Napoleão, sobretudo depois de ter dado o golpe, o verdadeiro golpe de 18 de maio, não do Supremo. Naquele momento, quando ele estava redigindo as novas regras do jogo, disse: vai começar um regime novo e eu quero tantos poderes como aquele que o meu colega general lá em Washington tem. Então, a ideia de plenos poderes, estado de exceção, estado de sítio, é uma criação, parte da Revolução Francesa, mas em parte também do executivo forte, com plenos poderes, é o americano. A gente esquece disso porque é um embrião da democracia por excelência, mas é igual. Nesse momento, a ideia de estado de exceção, estado de sítio, começa a rodar o mundo e no subsolo dela a ideia de que estava novamente aberta a porteira da tortura. A tortura e dar, implantando uma detenção indefinida, que é o estado de exceção por excelência. O indivíduo não vive numa espécie de limbo jurídico, não é uma coisa nem outra, não é nem prisioneiro de guerra, nem prisioneiro comum. Ele vive num limbo, nesse limbo jurídico acontece tudo. Diretamente ele está nas mãos do poder soberano. Aí vai. E a terceira leva de direitização que aqui nos concerne, não tem, desde os anos 70, não tem para direito, inexoravelmente. Há freadas momentâneas, mas está indo. Entra gradual, seguramente, indo para direito. A terceira onda vem depois do crash de 2008, quando ficou claro, quando os regimes de austeridade fiscal se instalam, sobretudo na Europa, com repercussões, obviamente, calamitosas no resto do mundo, esse regime se instala e fica claro para todo mundo que não vai pagar a conta, as pessoas que estão lá, é lá embaixo. Inclusive, o financiamento, o resgate, o rombo financeiro pelo governo americano, pelo FED americano, é um imposto gigantesco, da ordem de trilhões de dólares. Esse dólar não foi de algum lugar sair. Quando fica claro aquilo, há uma espécie de grande tumulto generalizado, e esse tumulto generalizado é contido por uma nova onda de leis, regulamentos, não são leis, são regulamentos excepcionais. E o principal deles é a regulação da entrada de imigrantes na Europa. Esse é o primeiro alerta, eu vou terminar por aí. O primeiro alerta, quando se começa a regular populações, no caso, os milhões que migram por calamidades provocadas nas periferias, olha lá para os Estados Unidos, quando se começa a administrar as populações, são populações consideradas supérfluas e administráveis e, portanto, uma parte não absorvível, descartável. Foi assim que começou a coisa lá atrás, há 80 anos atrás, por aí eu vou começar. Mas não vou começar por aí, vou começar por uma outra coisa que é, aliás, vou me dedicar a esclarecer, contribuir um pouco para os debates que se avizinham e a respeito de nós. Pelo convite, pelas pessoas que eu conheço, pelo ambiente, pelo tudo conversa, olha, estamos em família. Agora que eu vou me permitir certas liberdades, embora a coisa esteja gravada, chave de nascença, faz a menor diferença. Então, é um vocabulário de esquerda para a esquerda, proposta de problema de esquerda. Afinal, a onda que está aí, ela vem para cima da gente. Então, é necessário que tomemos algumas providências, esclarecendo certos pontos e precauções. Essa terceira onda de direitização do mundo, ela tem vários nomes, dependendo da pessoa interessada em fazer o diagnóstico, do grupo interessado, da tendência interessada em fazer o diagnóstico, é chamado por várias coisas. O nome mais usual e batido, é um nome infamante, obviamente, é populismo. É uma onda populista autoritária, populista de direita. Por aí vai, sempre populista. Olha, a esquerda não gosta muito dessa expressão populista, sobretudo os nossos latino-americanos, aqui, o populismo é outra coisa. Não é utilizado. Os europeus e americanos entendem o populismo. Então é uma coisa desagradável, nós não falamos. Então preferimos não usar, o mínimo possível, empregar esse vocábulo já envenenado. Mas por uma outra razão, acontece que existe populismo de esquerda também, na visão, digamos, do establishment liberal, essa coisa. E como nós temos um pouco de culpa nesse cartório,
populista de esquerda, nós preferimos desviar uma palavra desse assunto para não nos dispormos com camaradas do mesmo fronte, do mesmo estilo, fazendo coisas que a gente tem dificuldade de compreender. Então a gente esquece, deixa, quando fala em populismo, a onda que tem aí, que ameaça a democracia, é populista, a gente muda de assunto, esquece, então não é bem isso. A onda que uma ameaça, a onda que ameaça é outra. Então vamos para outra. A outra apareceu, uma outra designação, ela apareceu, foi a um livro e muita coisa foi escrita no fim dos anos de 2016, logo depois da eleição do Trump, provocada pelo choque da eleição do Trump e um pouco antes pelo Brexit britânico, e mais adiante, depois pela tentativa de secessão da Catalunha, e depois todo mundo começou a prestar atenção que havia um mar de família entre Erdogan, a Turquia, Orbán, a Hungria, os Kaczynskis da vida na Polônia, os outros, não me lembro mais o nome, Fico na Tchecoslováquia, na República Tcheca e na Eslováquia, por aí vai até chegar a joia da coroa, que é um governo italiano em que há uma coalizão entre o populismo de direita e o populismo de esquerda. Aí sim que a palavra populista fica totalmente condenada. Essa nova designação é grande regressão. Entramos numa era da grande regressão. Então o problema dela, essa grande regressão, esse diagnóstico vem do establishment, que está sob ataque, e supõe, obviamente, estar advogando na própria causa. Nós, o establishment mundial significa centro-esquerda, centro-direita, social-democracia, liberais, conservadores, Partido Democrático, Partido Republicano, nós que estamos sob esse ataque, nós éramos o progresso. Regressão significa um retrocesso. Então, até aqui havia progresso. Obviamente, a esquerda não pode embarcar nessa onda, mas tem gente que embarca, está falando em regressão, retrocesso e assim por diante. Sobretudo quando se fala em regressão e retrocesso, é bom a gente pular de banda porque vem apologia. Então, alguma coisa está sendo escapando do radar. Mas, em parte, esse diagnóstico da regressão, onde existem as análises mais finas, curiosamente, não nas análises do populismo, que são um pouco rasteiras e mais para carimbar, rotular, essas cortinas. E até que surgiu também, apavorado um pouco no tranco, o diagnóstico, digamos, da esquerda da nossa família mais próxima, que é a do fascismo. Porque a onda do futuro que se aproxima é a do fascismo. Bom, e esse sentimento que já estava no ar, de vez em quando aparece muito na França, nas análises francesas, mais à esquerda, à extrema esquerda do espectro ideológico, esse sentimento que já estava no ar, ele se aguçou com os últimos acontecimentos dos últimos 6 meses no Brasil, e aí ninguém mais tinha dúvida, aí que vem a coisa, o bicho vai pegar por aí. E começou novamente, voltou essa tentativa, correndo o risco de, na hora H, nos penitenciarmos por ter voltado a cara para o lado errado e a coisa vinha vindo do outro lado. Possível, não sabemos. Então o que eu vou fazer é uma recapitulação do significado histórico, político, cultural, em 2 momentos decisivos, o terceiro que é o atual, da luta no assim chamado, ela vai e volta isso aqui, não é ainda, da assim chamada luta antifascista. O antifascismo, claro, que só poderia ter nascido no momento adequado, ele nasceu exatamente em meados dos anos 30. Não são os nossos ancestrais nessa luta ou nessa caminhada nova que nós temos que empreender com a maior rapidez e urgência possível, porque o bicho vai pegar, já está pegando. Bom, ela começa a data histórica, a expressão antifascista, engajar-se no antifascismo, aparece nos anos 30 na Europa e aparece sobretudo depois de 33, depois da ruína da República de Weimar, depois que o Terceiro Reich é instaurado. Até então, fascismo, curiosamente, agora eu sou professor, me desculpa, tem muita cara jovem que eu estou vendo aqui, eu vou ter que explicar coisas, peço desculpa aos veteranos, sobretudo historiadores, por recordar essas coisas mais ou menos elementares. São elementares que a gente esquece e é bom, e é pelo elementar que a gente apanha. Bom,
Até 1933, fascismo era uma brincadeira italiana, era uma opereta italiana que ninguém levava a sério. O Mussolini só virou bicho-papão depois que se aliou ao Hitler, quando o Hitler subiu ao poder. Até então era um fanfarrão, fazia discursos estapafúrdios no balcão, enfim, e a Itália continuava a mesma bagunça conservadora desde o ressurgimento, depois do papelão na Primeira Guerra Mundial. Foram os últimos a entraram mal, do lado certo, mas entraram mal depois de hesitados, só fizeram besteira, saíram desmoralizados, e houve, felizmente, uma onda vermelha durante 2 anos, né, onde aparece o Gramsci, os 2 anos de ocupações de fábricas na Itália. A reação a isso é o Mussolini. E a esquerda só começou a se dar conta do que era de fato o fascismo quando o Hitler entra em cena e se associa. Aí é o horror. Aí o horror provoca essa grande mola da luta antifascista, que é uma luta de intelectual. O antifascismo é uma invenção intelectual, no bom sentido, não é uma fantasia, em que pela primeira vez os intelectuais, quando falo intelectuais, são os grandes autores, escritores, pensadores, publicistas europeus do entre-guerras, se veem na contingência de ter que tomar posição e fazer uma escolha existente, uma escolha de vida ou morte. Nesse momento é que eles escolhem entrar para a política. Pense bem, para você ter uma ideia, até então, a gente imagina que já nasceu na esquerda, no berço da maternidade. O Sartre não estava nem aí. O Sartre era meio anarquista, como todo escritor, como todo esteta, anti-burguês por excelência, porque era o horror, era a barbárie, era o lixo cultural, social, tudo que você possa imaginar. Mas daí era um puro político consequente, de acordo com esse horror, era um abismo, eles não davam, porque havia uma certa falta de gosto pela política, assim por diante. Eles eram, digamos, anarquistas, e viam aquele panorama do alto da ponte, viajavam, escreviam seus romances, suas novelas, assim por diante, mas não estavam nem aí. Quando entra o Hitler aí, a coisa muda, eles começam a mudar. Pensa na náusea do Rocantin, era anárquico. O absurdo do Rocantin envolvia todo mundo. A partir de 33, 34, a coisa muda, acontecem os primeiros congressos antifascistas organizados pelo melhor da inteligência europeia. Quem ficasse neutro era impensável neutralidade naquele momento. Houve muita gente que ficou, muita gente boa, mas não aguentou o rojão depois. Quem ficasse neutro estava, enfim, uma coisa inaudita. Era impossível não escolher. Então, 35 e 36 tem 2 congressos internacionais, são todos os melhores do mundo. E em 36, na Espanha, na República Espanhola, já há perigo, começa a Guerra Civil, e as brigadas internacionais que vão lutar contra o golpe fascista, o pronunciamento fascista do generalíssimo Franco, em boa parte composta por militantes e, sobretudo, intelectuais e escritores. Vocês conhecem a ampla gama de todos que foram do mundo inteiro. Naquele momento, a luta antifascista se concentra na Espanha. O que é o fundamental naquele momento, na luta antifascista? É a política de frente. Pela primeira vez, inclusive o stalinismo muda de política. Tem que mudar de política, embora tenha torpedeado a Revolução Espanhola. Mas não vamos entrar em briga de família nesse momento. Vamos manter a nossa política de frente. Naquele momento, muda-se os liberais de boa vontade, os liberais radicais, os liberais conscientes, os liberais em estado de alerta são considerados aliados e se aliam efetivamente assustados, apavorados com o que estava acontecendo. Embora o liberalismo fosse a parteira do fascismo, foi a falência liberal que pariu o fascismo. E não só se contentaram em Paris através da crise, como se associaram, e mais adiante, durante a guerra e a ocupação, colaboraram. O liberalismo, enquanto tal, estava desmoralizado. O que aparece nessa frente única é um novo tipo de liberalismo que começa a se reformular nos Estados Unidos através do New Deal e depois na França com o Front Populaire. Mesmo assim, os liberais de carteirinha ou a burguesia francesa preferia
ou Hitler a um judeu socialista como Léon Blum na França. Bom, mas, nesse momento, então, esse front antifascista se instala, é um front de frente única, e ele tem uma característica fundamental. Essa característica fundamental é considerar o fascismo como uma regressão. Começa aí. Então faz a ligação entre uma coisa e outra. O fascismo é uma regressão, um retrocesso bárbaro que precisa ser combatido, porque é o fim da civilização. Então ele é, mais ainda, ele é uma coisa provisória, tem que ser encerrado, tem que ser erradicado, e pela força, pela violência, pela política, pela guerra. Então, uma primeira coisa, quando a gente fala em luta antifascista, cuidado, porque o fascismo ele foi derrotado, não nos esqueçamos disso, ele foi derrotado militarmente. A gente esquece disso. Veja só, quando a gente fala, grita fascismo, é o fascismo que vem aí, luta de fascismo, vamos cerrar fileiras, fazer uma frente e enfrentar o fascismo. A gente esquece do outro passo. Mas, e as armas? Onde é que estão? Ele foi derrotado numa guerra que levou 100 milhões de pessoas juntos. Não foram mentes e corações que foram conquistadas à causa da civilização. Foi derrotado militarmente, e só militarmente. Esse é um nó que nós vamos ver mais adiante. Esse é um problema. Bom, em todo caso, naquele momento significava o antifascismo foi a politização dos intelectuais, e a politização dos intelectuais com consequências práticas. Boa parte deles, grandes escritores e poetas franceses, foram para a clandestinidade, foram para a resistência. Toda a resistência começa nesse momento. E nesse momento se alia a todas as objeções que havia, por exemplo, com a União Soviética. Os processos de Moscou estavam lá, só não via quem não queria. E era muita gente que não queria ver aquilo, porque no momento não interessava em ver aquilo, porque o inimigo era maior. Então, naquele momento, se releva o que estava acontecendo na União Soviética, o que tinha acontecido com Tosca e por diante, e se faz a política de frente única, porque o inimigo é maior, é a civilização que está em jogo. E nesse momento, a civilização que está em jogo, então, há dois campos. Há dois campos que se definem. Esses dois campos é o campo do esclarecimento do projeto iluminista e o campo das trevas. Era o fascismo. Então, era a luz contra as trevas. Contra o obscurantismo, o esclarecimento, a Aufklärung. De modo que o stalinismo, ou o socialismo burocrático, o liberalismo e o capitalismo estavam do lado da luz, do progresso. E, do outro lado, a regressão à barbárie, que era o fascismo, o nazi-fascismo. Então, havia uma clara divisória, mais do que isso, essa clara divisória entre a ilustração, o progresso, as liberdades, a revolução industrial, o próprio capitalismo entrava nisso, tendo virtudes civilizatórias ainda. E o fascismo era o lado escuro daquele processo que já tinha alguns séculos. Então, essa divisão entre os dois campos significava o seguinte: a humanidade vem progredindo desde da alvorada da modernidade, como se diz. E nesse momento há uma ameaça de retrocesso desse processo civilizatório, que é o fascismo, que é uma anomalia, que é uma aberração e que precisa ser erradicado para que esse curso da civilização retorne. De modo que é uma frente progressista. Uma frente progressista, e não é progressismo no sentido trivial do termo. É um progressismo para cuja significação nós esquecemos, não sabemos mais o que é isso. É tal estado, é tal fundo do poço no qual nos encontramos, que o progresso é ora acatado, ora descartado como uma coisa trivial. Naquele momento não era trivial. Naquele momento, a convicção de que havia uma temporalidade ascendente, que essa temporalidade ascendente ela era emancipatória, que as coisas iam ficar cada vez melhores, portanto, era inebriante, um potencial que se abria, que se descortinava diante da humanidade, era grande, que deu energia suficiente. Não foi apenas geopolítica. Geopolítica não resolve tudo, não foi a vontade americana de extinguir a possível hegemonia regional da Alemanha no continente europeu e
dizia que a França era sobressair, não era isso. Sem essa energia não haveria a condição de mobilizar o que foi mobilizado para derrotar o fascismo na Europa, que já estava naquele momento inteiramente ocupado. Então, essa convicção de que você estava habitando um tempo que subia e que era progressiva, fazia com que mesmo na meia, como se dizia, na época se dizia, deu meia-noite no século. 1900, imagina, antes da invasão da União Soviética pelo Terceiro Reich, em junho de 41, e com a invasão, toda a Europa estava dominada pelo Terceiro Reich. A França estava ocupada, a Inglaterra resistindo sozinha e isolada. Praticamente eles tinham ganho a guerra. A Europa seria fascista. Imagina só, a situação tinha acabado. A Europa seria fascista. Portanto, alguns falaram, deu meia-noite no século, talvez para a humanidade. Mesmo naquele momento, mesmo os indivíduos que estavam desesperados, porque tinha acabado, acabou-se. Não tem como. Mesmo assim, dizendo, não, mesmo assim nós vamos vencer. Não tem como. A força da humanidade enquanto tal, ela é invencível, ela vai dar a volta por cima, nós vamos vencer, portanto nós vamos para o sacrifício, para o martírio, para a deportação, para a tortura, para o desaparecimento, para tudo que você possa imaginar, porque nós vamos vencer. E significava o seguinte, como essa guerra é uma guerra ideológica, uma guerra de um fronte antifascista, não vai ficar barato para aqueles que provocaram essa guerra, inclusive nos nossos países de origem. Na França, por exemplo, o regime de Vichy, a colaboração, não vai ficar barato. Nada vai ser como era antes da guerra. Não só antes da Segunda Guerra, nada vai ser como era em 39, nada vai ser como era em 14. Quando nós voltarmos, depois de vencermos o fascismo militarmente, com a nossa organização, pela força das armas, pelo combate, pela resistência e com o auxílio das Forças Armadas Americanas, obviamente. Quando nós voltarmos, a história será diferente. Isso significa o quê? Que esse mesmo progresso nos autoriza a lutar nesse momento em nome da Revolução que virá. Nada vai ser como antes. Nós sabemos, não preciso informar ninguém que a Revolução não veio. A Revolução não veio, 2 anos depois, na França, que é o que eu conheço melhor, todo mundo já sabia que tinham dado com os burros na água e que a colaboração havia compensado. Estavam todos fora os casos mais escabrosos que foram julgados, condenados e fuzilados. A colaboração, a elite, a nata do funcionalismo ali da burguesia francesa que colaborou, estava preservado e ocupando os mesmos postos de comando. Mas mesmo assim, o susto da resistência, o susto da luta antifascista foi tal, e a força dos vencedores era tal, não veio a revolução, sobretudo por uma complicação adicional, porque veio o veto de Moscou. A revolução is over, para todo o sempre. Muita gente não enterrou as armas, os partidos já não enterraram as armas na França, na Itália, não veio afora. Não veio. Mas veio alguma coisa que resultou naquele grande calafrio da burguesia colaboracionista, que foi o Estado Social. O Estado Social foi uma deliberação, uma conclusão do Conselho Nacional da Resistência Francesa. Entre outras coisas, vai voltar tudo aquilo que havia sido mais ou menos acordado no Front Populaire e que foi desmanchado depois quando ele caiu por terra, e muito mais. E muito mais. Um governo, um Estado social avançado, progressivo, que mais adiante, quem sabe, dará a volta por cima com ou sem veto de Moscou, para manter o equilíbrio do pós-guerra negociado na OTAN, negociado entre o Truman, Roosevelt e o Stalin. Nós podemos desrespeitar isso. Mas o ímpeto fez com que forçasse o casamento forçado entre democracia e capitalismo, vem da derrota militar do fascismo, impulsionado por essa luta antifascista, e foi uma luta de frente única em nome do progresso das luzes contra a treva. Bom, vem a vitória, a revolução não acontece, mas há um tremendo progresso social inegável. Há alguns autores mais sérios, na verdade, o que foi barganhado foi o seguinte: lendo o plano Beveridge, o plano que os ingleses fizeram junto com os americanos, chamado Plano dos Aliados para o Pós-Guerra. Iam ganhar a guerra, obviamente. Naquela altura já estava claro que não havia condições de não ganhar a guerra.
que era o plano do Estado Social, o plano velho do Estado Social que viria dos Estados Unidos, sobretudo na Inglaterra, né? Naquele momento era o mais perfeito, depois de 45, é um filme do Ken Loach genial, 1945, como é que foi aquilo que foi acordado? E a cláusula pedra era isso: voltamos das trincheiras e nada será como antes. Foi assim nos Estados Unidos, em 18, quando eles voltaram da guerra de 14, 18, eles entraram em 17. Quando eles voltaram, o Estado Social, a política para os ex-combatentes, está na origem do arremedo do Estado Social que havia na Inglaterra, inclusive progressão de direitos. De modo que as pessoas começaram a concluir: desigualdade, progressão de direitos não aumenta sem a guerra como uma catástrofe, uma experiência nacional, como foi a Segunda Guerra Mundial. Com isso diminui. Mas quem descobriu que é assim que funciona, nós sabemos, a gente sabe um pouco mais das coisas, mas quem descobriu agora, provou por A mais B, com tabelas, estatísticas, assim por dentro, foi o nosso amigo Thomas Piketty. Escreveu um livro lá sobre o capital no século XXI, e disse: olha, o capitalismo tende permanentemente a desigualdade é endógena. De vez em quando tem uma pequena redução, mas depois volta, aumenta. Não é irreversível. Salvo em duas circunstâncias, dizem: catástrofes naturais ou catástrofes sociais, como uma guerra. A guerra mundial fez com que encolhesse novamente a desigualdade e houvesse um novo pontapé inicial pós-45. E depois foi mais ou menos mantido, aí ficou intolerável, quebraram o pacto. Estavam mais fortes nos anos 70 e voltou. Está aí aumentando, não para de aumentar. Como é impossível nós imaginarmos uma guerra como experiência coletiva, nacional, em que se reduz a desigualdade para todo mundo, sem o fim do planeta e da vida no planeta, podemos dar adeus à desigualdade dentro do capitalismo. Não tem mais conversa. Isso poderia enterrar em pode conversar. Mas voltando. De modo que, depois de 45, nós temos uma trégua, e aos poucos o antifascismo vai desaparecendo de cena. Desaparece. Você perdeu sua razão de ser, sobretudo porque tinha um ganho. Ele desaparece de cena, isso é, o fascismo é um horror, mas um horror enterrado. A vida nova começou, é o ano zero, o marco zero, são as grandes esperanças, como são as grandes expectativas nas saídas de guerra que estão se descortinando diante de nós. A luta antifascista está encerrada, porque nós ganhamos, salvo para o bloco soviético nos acordos Truman, depois Truman, Roosevelt, Truman, Churchill e Stalin. O antifascismo ficou como lado do bloco, como diz, como liga de madeira, como ventriloquismo no bloco soviético. Qualquer distúrbio, qualquer desavença, qualquer dissidência, qualquer senão, por favor, uma palavra, falar alguma coisa fora de tom, fascista. Antifascista. Então virou ideologia. O antifascismo virou ideologia no bloco soviético, foi totalmente desmoralizado como aparato conceitual da esquerda, que por sua vez desativou, pôs no armário, porque havia ganho e a Guerra Fria tinha começado. Então não havia como se a escolha, que era uma escolha pior ainda, era o bloco ocidental, era a OTAN de um lado, dois horrores, a bomba nuclear americana ou a bomba nuclear soviética. Quem escolhe? A esquerda móvel nesse momento, e os poucos independentes procuram um campo próprio, mas sem nenhum tipo de repercussão política. Nesse momento, o fascismo, no pós-guerra, o fascismo desapareceu de cena. Foi um pesadelo. Foi um pesadelo, uma coisa efêmera, anacrônica, que foi, sobretudo, uma ameaça ao movimento operário. O movimento operário derrotou, porque está a salvo na democracia, protegido, porque o capital, pois, recolheu as suas garras, entrou num acordo, então virou-se um jogo em que ganha-se dos dois lados, e se imaginou que, no pós-guerra, alguns teóricos começaram a dizer: bom, agora é um capitalismo sem crise. 29 não vai se repetir, mas o Estado vai regular esse capitalismo. A crítica do antigo liberalismo sai de cena, e são as contradições que são reguladas. São reguladas e, portanto, prosperidade, paz para todo mundo, esquecendo que eles estavam sendo alimentados lá na periferia, que a Guerra Fria era tudo menos fria na periferia, tem terra, nós sabemos como é que a coisa estava funcionando. Então, mas mesmo quando ela estava
isso vamos conversar amanhã, vamos falar do Brasil, mesmo quando ela estava a toda a Guerra Fria na América Latina, depois no Sul, depois até a América Central, esse holocausto, como diz um autor, o terror branco só cessa no fim dos anos 80, na guerra na América Central, e cessa no campo de ruínas, olha como é que está agora. Mesmo naquele momento, na América Latina, não se falava mais em fascismo, eram governos autoritários ou sanguinários. Mas o fascismo tinha desaparecido. Não era mais um tema, não era mais uma conversa, não era mais um conceito, não era mais um alvo. Não se falava. Quem mencionasse isso, ou era anacronismo e falta de agudeza, acuidade analítica, ou era um stalinista disfarçado, porque naquela época você reconhecia o stalinista quando berrava fascismo. Vamos lá na frente, a gente faz isso. Opa, partidão. Tem dúvida. Ou não era partidão, também desapareceu aqui mais na Europa, na DDR, na Alemanha Oriental, fascismo era como imperialismo. Não tinha muito imperialismo lá, enfim. Então era fascismo. Qualquer um que protestasse, qualquer um que falasse alguma coisa, fizesse uma observação dissonante, fascismo. Desaparece. Ele volta, é o segundo episódio que eu preciso escrever até chegar nos dias atuais. Estou contando aqui, não estou olhando para o relógio. Bem. Curiosamente, desapareceu. Os mais velhos, que foram estudar história política, história social, assim por diante, desaparece o vocabulário, a gente faz. Há o trabalho acadêmico, historiador, erudito, explicação do terceiro racha, que foi o fascismo na Itália, que foi na Europa Central, que foi o salazarismo, que foi o franquismo, tudo isso continua. Mas era estudo, era rotina acadêmica, não estava iluminando o debate público, no certo sentido. Bom, aí vem do lado mais inesperado possível. E talvez tenha um fundamento de verdade pegado nessas coisas inesperadas. Subitamente, depois de 68, no rescaldo de 68, os franceses chamam imediato pós-68, que vai, nas minhas contas, vai de 68 a 73, na França, quando a Liga Comunista é dissolvida por um decreto do ministro, depois de um confronto com a extrema-direita francesa. Extrema-direita, desde sempre existiu e é residual. Então, na Europa é uma coisa trivial, sempre teve neonazistas, fascistas, mas era considerado resíduo. Bom, em 73 é dissolvida, o último impulso esquerdista na França, e em 75 eu poderia datar, depois eu vou voltar a esse assunto, poderia datar de 75 na Itália, com o assassinato do Pasolini, que é um grande personagem dessa novela que eu estou tentando empurrar para vocês hoje. Em meados, nessa ressaca de 68 na França, foi um grande revertério. Primeiro, nunca se esteve tão perto daquela antessala secreta, mais ou menos imaginada pelo Walter Benjamin, que o Messias vai atravessar quando chegar a hora, o agora. Apareceu, o pessoal ficou tonto na França, não percebeu, não reconheceu, foi embora e fechou a porta. Mas depois dessa visão, que alguns historiadores chamam, o Daniel Guérin chama de êxtase da história, quando, vejamos, recapitulo para a intenção dos mais jovens, lembrando, nós estamos comemorando, entre aspas, sempre, 50 anos de 68, está acabando mais, 50 anos, daqui a 15 dias, 50 anos do AI-5, é outra coisa mais. Uma coisa não venceu outra, o AI-5 coroou o nosso 68. O 68 francês foi coroado, recapitulando. Para se ter uma ideia da magnitude que foi aquilo na França, costuma ser subestimado. Primeiro, era um país do núcleo orgânico do sistema, como se diz. Próspero, rico em vários sentidos. Significa que não houvesse desigualdade na exploração, por favor. Pleno emprego, proteção social, redistribuição mal ou menos, mas tinha pobres também. Não eram os 30 anos gloriosos, não era uma história da carochinha que se conta. Em todo caso, não era o Brasil. E da noite para o dia, na base de uma algazarra ou de uma vaia, a palavra francesa era chalut, quando você
pega um professor e malha, vaia, xinga, ridiculariza. Foi isso, começou na Universidade de Saint-Nazaire com um chave de estudantes, porque queriam frequentar o dormitório das moças e vice-versa. E o ministro, quando lá foi lá inaugurar uma piscina, o ministro da Educação, em março de 68, disse: vocês estão muito quentes, no sentido mais vulgar, naturalista possível, como se sexualidade fosse cio ou coisa assim. Toma um banho de piscina, estamos inaugurando uma piscina, aproveita para isso, refresque-se, segue. Nem o Charcot faria isso. Bom, aí a estudantada foi para cima, alugou o cara e a coisa foi crescendo, até ocupa essa socorro, né? Aí começa a repressão, depois de 10 dias de repressão estudantil, uma repressão selvagem, padrões franceses, uma repressão selvagem, e deixa a sociedade francesa em estado de choque e indignada. Mais ou menos como aconteceu em junho de 2013 no Brasil, isso em São Paulo. Todo mundo ficou indignado com a PM, lá também com o CRS. E, 2 dias depois de tantas vezes os estudantes apelarem para a classe operária francesa, a mitológica classe operária francesa, mais o Partido dos Fuzilados, que foi derrotado nas 2 dias depois, numa segunda-feira, depois da grande barricada, está lá uma manifestação gigantesca de todas as centrais sindicais, juntas por um momento, em apoio aos estudantes reprimidos barbaramente pela polícia, pelo governo e pelo De Gaulle. Essa manifestação, que é uma jornada de greve, se multiplica e aí em uma semana as fábricas são ocupadas na França com 10 milhões de operários. Classe operária paralisada e ocupado, tudo ocupado, teatro, televisão, tudo que você possa imaginar ocupado, num comício, todo mundo falando tudo que deve falar. E nesse momento há um vácuo, o De Gaulle se afasta, o De Gaulle some. O De Gaulle, mítico, o De Gaulle na resistência, desaparece e vai, porque depois se descobre que tinha ido para a Alemanha confabular com o general Massu, que era o mesmo que tinha dado o golpe da Argélia contra a separação, a independência da Argélia, dá um golpe contra o De Gaulle. Ele vai lá convocar o Massu para apoio, se for o caso, de reprimir uma possível revolta. Embora já em Moscou já tivessem puxado o freio, não entre nessa aventura. Os partidos comunistas franceses obedecem nessa aventura. Mas, de qualquer maneira, foram 6 horas de vazio de poder. E naquele momento, é claro que os políticos de sempre, Platão, Mitterrand, Mondesfrança, nós estamos aqui à disposição para um governo provisório de transição. Continuar tudo igual, mas vamos mudar a direção da boutique. Foi rejeitado, mas ninguém deu o passo adiante. Bom, aí vem o revertério que eu estou lhe falando. O revertério, o De Gaulle volta, faz um pronunciamento, bate na mesa, dissolve a Assembleia, convoca uma eleição e em 30 dias ele vence, põe 7-1 nisso. Foi de 20-2, mais ou menos. Uma loucura. Já tinha desfile os coxinhas franceses foram para a rua, as centenas de milhares. A França é um país tão pequenininho e tal, né? Muita gente, e a eleição para o parlamento é um banho, uma reação que não se via desde o tempo da Comuna, uma reação à Comuna, todo mundo dizia, o parlamento do grande medo. Então, aí, refluxo total, menos os irredutíveis gauchistas que não se entregam, não vão enterrar as armas, e continua a via, então, a retórica insurrecional continua. E nesse momento aí a repressão é pesada. Na França, eu estou falando de mais de 60 franceses, mas estava ocorrendo mesmo. O maio italiano começou antes, demorou mais anos depois, foi até a época das Brigadas Vermelhas. 10 anos de conflito pesado mesmo, com ocupação na Itália, conspiração, tentativa de golpe. Naquela época havia golpe clássico, né, como hoje. Tudo disfarçado, é outra coisa. Tentativa de golpe, ameaça de aí começa de vários fascistas históricos, mentais, estão sempre lá, em aliança com os fascistas não tão históricos assim. A Espanha se tentou vários golpes naquele momento na França. E na Alemanha é um estado de exceção já direto na repressão das RAF. Não estou fazendo apologia da Carnefação, pode gravar, enrolar, não, pode ser fax também, enrolo de Carnefação, Brigada Roça, tudo, inclusive com seus colegas, porque boa parte disso é infiltrado. Tanto na RAF como no Brigada Roça, isso é clássico, tem desde o tsarismo, qualquer organização secreta, metade é polícia, metade é revolucionário. Isso nunca deu muito certo. Bom, então nós temos esse rescaldo
duramente reprimido pela polícia francesa, que eu vou contar mais, porque é o que me interessa mais nesse momento. E aparece pela primeira vez o CRS, que é o PN francês. Começava CSS, que é o Esquadrão da Morte Fascista, nazista. Então fazia vários panfletos começou a fazer essa associação fascista, que era o velho vocabulário da esquerda, digamos assim, convencional, stalinista, socialismo real, que ainda mantinha o vocabulário do fascismo. E se começa a fazer essa associação. Olha, a repressão que nós estamos sentindo no lombo nesse momento, com a anuência da sociedade francesa que nos virou as costas, depois do fervor, do entusiasmo de semanas antes, ou de meio ano atrás, lembra alguma coisa que cheira a fascismo. Então tem um ar fascista no ar. Mas como eram maoístas delirantes que estavam falando isso, estavam se achando, nós somos os novos resistentes e enfrentamos os novos ocupantes, que é a classe dominante francesa, que novamente é o ocupante no seu próprio país. Ninguém muito acreditou nessa história, que de fato era um delírio, convenhamos que era meio alucinado. Nós somos os novos resistentes, os ocupantes nazistas estão aqui e a nossa própria classe dominante, classe proprietária, está aqui. Não colou muito, mas havia no ar esse vocabulário de enfrentamento, então, portanto, estamos à beira de uma guerra civil. Era demasia retórica, mas sentia-se alguma coisa no ar. E nesse momento começam a aparecer filmes interessantes a respeito disso. O primeiro deles é O Ovo da Serpente, do Bergman, que da noite para o dia faz um filme evocando os primórdios do nazismo na Alemanha, no fim dos anos 20, nos anos 30, ainda não há, a República de Weimar estava em pé ainda. Começa, e o Bergman entendia do que estava falando pelo seguinte: eu não sabia, vendo um documentário sobre 100 anos do Bergman recentemente, que ele tinha sido simpatizante, jovem ainda. Bom, na Suécia, a grande referência cultural é a Alemanha. O polo, o centro de gravidade é a Alemanha. Tudo que acontece vem da Alemanha, tudo que é bom vem da Alemanha, tudo que é genial vem da Alemanha. E ele, jovem ainda, 17, 18 anos, foi passar uma temporada de estudos, de conhecimento, uma viagem de formação na Alemanha. Por lá ficou durante um ano e ficou encantado com o nazismo. Voltou e fazendo elogios equivocados. Mais adiante, ele nem renegou explicitamente, ele esqueceu que não era com ele, nunca mais se tocou no assunto, até que na biografia dele apareceu. De modo que ele sabia do que estava falando. O filme dele é muito bom. Início dos anos 70 vem o filme do Bergman. Logo depois vem o filme do Bertolucci, Conformista, sobre o fascismo italiano. Mais adiante, em 74, vem o Saló do Pasolini. Aí a barra é pesada, a barra muito pesada, aí o Saló. E o Pasolini está dizendo uma coisa que mais adiante eu vou reportar. Está dizendo uma coisa muito forte. E o filme, de fato, você tem estômago para ver aquele filme. Eu vi poucas vezes na vida e não recomendo. Menos para estudos. Aí você tem que ficar frio, finge que não está vendo, não pode se comover, porque é horror. E um outro que ninguém se põe nessa categoria, mas de filmes premonitórios sobre o fascismo que está no ar nos anos 70 na Europa, que é um filme do Visconti, que tem um título imbecil em português, que é Violência e Paixão. Isso é o Grande Hotel, né? Fotonovela, Violência e Paixão. O título italiano é Retrato de uma Família no Interior, em inglês, uma referência aos quadros de interior, que faz parte do filme. Olha, nesse filme também aparece o complô, o golpe de Estado e a Operação Gladio. Nós sabemos que o Sem Paranoia estava correndo naquele momento, era uma operação montada pela OTAN para conter a oposição esquerdista na Itália e manter o compromisso histórico que estava sendo tramado entre a democracia cristã e os comunistas. Aí vem mais adiante, 4 anos depois, vem o sequestro do Aldo Moro. O filme do Visconti é de 74, 75, 76, por aí. E aparece, está lá, inclusive um dos pivôs da história é um veterano de 68 da Itália. E ele não sabe, ao mesmo tempo ele é um jovem revoltado, ele é gigolô de uma grafina fascistoide,
e informante da polícia, porque a polícia o tem preso porque ele depende de droga. Então, para ele ter acesso à droga, ele precisa da comprovação da polícia, e em troca a polícia quer que ele denuncie os meios que ele frequenta, que são meios, ao mesmo tempo, de extrema esquerda e fascistoides. A gente começa a perceber que tem uma coisa fervilhando na Europa naquele momento, nos anos 70, que esses cineastas estão registrando e que os malucos dos maoístas parisienses estão fazendo uma teoria deslocada, mas estão fazendo. Ora, nesse momento, então, começa a aparecer, fermentar algo semelhante a uma luta antifascista. Só, curiosamente, essa luta antifascista, ela não é uma frente, ela não tem aliados. Não dá para fazer. E uma luta antifascista sem aliados é uma frente ampla em nome da civilização, do progresso, que tem um outro lado, é o lado abominável e negociável. Nesse momento, como ela tem uma parte assim, um pouco imaginária, um pouco de pressentimento de artista, ela é meio fluida, ela não tem consequências práticas políticas imediatas, ela não tem aliados. Aliás, é quem? O mongolismo, o liberalismo, a direita francesa, não tem como fazer frente única com eles, portanto, essa ameaça à civilização. Então, ela é isolada, confinada, e é uma espécie de fantasia intelectual ou de diagnóstico intelectual que vai render, do ponto de vista teórico, muita coisa. É nesse momento, no fim dos anos, no fim de 68, na virada de 68 para 70, nesses anos cruciais dos anos 70 na França, que começa a aparecer alguma coisa como uma filosofia do poder. E esse poder tem o conceito de poder, não é só o Foucault que inventa isso, todo mundo começa a falar do poder enquanto tal, que é uma coisa que não é imediatamente redutível à exploração econômica, opressão econômica, alienação nesse sentido. É uma coisa diferente, que governa, que disciplina as pessoas e sobretudo, que foca em indivíduos. Começa a aparecer os movimentos proto-identitários de contestação a esse poder, começa a aparecer os feministas, até o movimento das prisões organizado pelo Foucault. Nesse momento começa a aparecer uma nova teoria sociológica centrada na ideia de poder, em cujo horizonte é o antifascismo, só que é um antifascismo sem alianças de classe. Porque não se podia, porque o antifascismo era o monopólio discursivo ideológico da burocracia stalinista, do Partido Comunista, de toda a Europa, da Itália, da França e por aí vai. O Enzo Traverso, que é um autor muito interessante francês, ele conta, num dos livros dele, ele conta o seguinte: quando eu comecei, nós somos parte da geração chamada geração de outubro. Se querem reviver outubro, estão à esquerda do Partido Comunista Italiano, que saiu coberto de glórias como francês da resistência ao fascismo, os partigiani, e com o monopólio do discurso antifascista. De modo que toda hora em que se falava em fascismo, que o esquerdismo italiano falava em fascismo, antifascismo nas grandes assembleias, tinha sempre um comunistão da velha guarda coberto de medalhas, que tinha sido deportado, torturado, tinha lutado realmente. Figuras se tremia diante daquilo quando via aqueles monumentos abrindo a boca. Eles abriam a boca para desmoralizar a criançada que não sabia o que estava falando. De fato, nós não sabíamos, que nós usávamos todo o vocabulário da luta antifascista, da nossa memória de segunda mão, da resistência dos partigiani, que era o monopólio deles. E eles ficavam furiosos quando essa luta, a nossa retórica insurrecional usava essa luta quando nós não queríamos reconhecer o fato de que eles tinham ganho a guerra e que, portanto, eles ditavam o rumo da oposição. E era o monopólio legítimo deles. Nós usávamos esse vocabulário, de modo que, no segundo momento, na segunda dimensão do descrédito, da referência ao fascismo, o fato de que ele era apropriado indevidamente por uns guris que não tinha nada a ver com a história. Daí, o descrédito. É nesse momento, mas é em 68 que começa a aparecer um primeiro diagnóstico, um primeiro procedimento. Olha, o fascismo não está morto e enterrado, ele está aí vindo da Silva, ele nos conserva, ele está aparecendo por um lado que nós não esperávamos, logo depois dessa explosão libertária de 68, ele está vindo com violência redobrada. Eles estavam no início dos anos 70, eles estavam pressentindo: olha, o capital está rompendo o grande pacto, o grande entrega, o grande acordo que selou a Guerra Fria. Houve um casamento entre democracia e capitalismo sob o guarda-chuva do holocausto nuclear que funcionou até agora. No momento agora que se sentem fortes,
Eles se sentem ameaçados porque os anos 70, na França, na Itália, na Alemanha, mas sobretudo na França e na Itália, bagunçou totalmente a produção. Era semana sim, semana não, na França e na Itália era a fábrica ocupada, a direção das fábricas sequestradas, eram reivindicações na rua, era quebra-pau com a polícia. E nós estávamos, a coisa não estava funcionando. A engrenagem tinha muita areia na engrenagem, nós temos que fazer alguma coisa. Vamos nos retirar desse acordo, agora que estamos mais fortes, vamos carregar na repressão. E vamos, sobretudo, fazer, não foi um Estado maior que planejou, vamos fazer uma enorme reestruturação produtiva que vai pulverizar essa classe em estado de rebelião permanente. Há 10 anos não aguentamos mais. Vamos nos globalizar. Vamos distribuir a cadeia produtiva pelo resto do mundo. Vamos mudar o regime de trabalho. Vamos começar a ganhar a proteção social. Vamos precarizar, vamos pulverizar, vamos separar. E daqui a algum tempo nós vamos escolher o resultado. Não deu outro. Nesse momento, então, quando se falou em fascismo, era uma reminiscência histórica e uma premonição do que estava acontecendo. E as filosofias francesas, o poder italiano, depois o poder de migração, era uma teorização dessa nova tecnologia de controle social, podia se chamar de disciplina de governo social, por aí afora, que estava se montando naquilo que veio a ser chamado mais adiante de neoliberalismo, que nada mais é que uma tecnologia social de controle de populações rebeladas que tem que ser disciplinadas e governadas, dirigidas. Neoliberalismo não é política macroeconômica, não é privatização, abertura comercial, isso é babaquice jornalística. Fulano vai privatizar tal startup, ele é neoliberal. Não, ele reestatizou, então ele é desenvolvimentista, revolucionário, socialista, estatista, não é por aí. Não, então, em 68, aparece uma nova floração de estudos sobre o fascismo. Os franceses começam a fazer, eu estava lá, então presenciei isso. Comecei desse qual não tinha Reich, maluco, naquela época já era um maluco nos Estados Unidos, mas que havia escrito um livro fundamental, que era Psicologia de Massas do Fascismo, nos anos 30, e publicou meados, era um pioneiro, um dos primeiros a fazer análise, muito antes dos frankfurtianos, e que foi redescoberto nessa circunstância na França. Se começou, olha, mas o que o Reich está descrevendo é alguma coisa que está acontecendo aqui na França, uma mutação aqui no regime pulsional das populações, que tem muita coisa a ver com o que o Reich está dizendo sobre repressão, Sim, nós não conseguimos entender o fascismo. Nesse momento aparece uma reedição do livro de Deleuze, o Antiético, uma reedição não, uma tradução americana que pede no prefácio do Foucault, um grande amigão. E que o Foucault fala, título da resenha: este livro é o grande manual, o grande livro do nosso tempo são as regras, a exteriorização, a explicação, a injunção para uma vida não fascista. Aí você deu o sinal. Então, a nova resistência é uma vida não fascista. Essa vida não fascista, ela brotou na explosão daquele êxtase da história, que foi em 68. Ela já brotou contra um inimigo vindouro, que ela está designando. Tem alguma coisa a ver com desejo, com pulsão, assim por diante. E incluía no mesmo pacote o que tornava a aliança antifascista absolutamente inviável, nem da direita golista, ou no caso pós-golista, e nem da esquerda burocrática, porque o fascismo era associado ao autoritarismo, portanto, à opressão da vida militante, stalinista, assim por diante. Ela aparecia na primeira eclosão dos novos movimentos socialistas, da liberação das mulheres, que começa na França naquele momento, nos anos 70. É naquele momento que aparece pela primeira vez, volta ao repertório da esquerda a palavra de ordem: preciso lutar contra o fascismo é o nosso inimigo. E ele está aí, nós temos que identificá-lo, e a luta é sem quartel contra todo o seu espectro. Vai da direita clássica de governo, da extrema direita neofascista clássica, até os stalinistas. Tem conversa. Eles fazem parte desse esquema opressor da vida fascista. Claro que o futuro eleitoral disso é nulo, o futuro prático disso é nulo, mas ficou, inclusive,
que transformou, entre outras coisas, é uma das chaves para se entender aquilo que nós chamamos de pós-estruturalismo na França. Essa filosofia, essa teoria, a mouvance, a galáxia pós-estruturalista, ela é uma filosofia dessa derrota de 68 e desse diagnóstico. Por isso que eles vão dizer, Deleuze diz, Foucault diz, Baudrillard diz, tudo isso. O grande enigma da história política do Ocidente está lá, foi formulado por Spinoza, retomado, criado por Lavoisier. Por que os dominados trabalham para a sua própria opressão, apoiando aqueles que os dominam? Aí começa, tem o Reich. O que o Reich diz? O Reich diz o seguinte: o nazismo, a economia pulsional na massa naquele momento, ela não foi objeto de uma manipulação vulgar ou de um ato de violência, houve uma adesão pulsional ao fascismo. A classe operária desejou o fascismo. É claro que a esquerda marxista ortodoxa, mesmo não ortodoxa, pulou de escândalo diante disso. Pô, os caras são loucos. Mas eles estavam justamente teorizando o quê? O que eles não tinham compreendido. Nós chegamos no limiar. E essa famosa classe operária, que é o sujeito da história, ficou, não avançou, não estava interessado. Outro dia, na ocasião desses 50 anos dos 68, estava num debate, num seminário, com a levei para falar, uma grande amiga, que é veterana. A organização dela, né, quando a gente nada, foi saiu para parte do país para se associar às outras organizações irmãs no continente europeu e na França, inclusive nesse momento. Ela viu a coisa de perto. E na hora do debate, não era um debate sobre 68, estava vendo um filme do Romano Dupuy chamado Morrer aos 30 anos, um filme magnífico. Quando chegou nesse enigma, por que esse ritual, ela disse o seguinte: olha, eu estava lá, eles simplesmente não quiseram. Puro e simples. É difícil para alguém nascido, criado, desenvolvido da esquerda, dizer a alguém, olha, ela é pesada, não estava brincando em serviço. Ele simplesmente, por que a classe operária hesitou? 10 milhões parados, o governo estava no chão, o De Gaulle tinha fugido, estava confabulando com os militares. Eles recusaram, mesmo os acordos de Grenelle, eles recusaram, mas depois foram aos poucos voltando. E o Partido Comunista Francês cantando de Itália: retorno ao trabalho, derrota, mas retorno vitorioso, retomada do trabalho vitorioso, tudo. Há filmes extraordinários nessa época, uma operária francesa que chora, não quer voltar, eu não entro mais nessa merda de jeito nenhum, não vou, não. Vai, nós ganhamos, ganha porra nenhuma, eu não entro, e filmando, os caras estão filmando. Depois ela foi identificada, mais tarde virou uma heroína. Mas isso estava acontecendo. Então, os caras estão fazendo a teoria disso, como aconteceu. Quando fala a teoria dessa capitulação metafísica, por assim dizer, muda inteiramente a sua concepção de história, tempo, política, e afora. Aí já é um outro capítulo. Mas eles estão dizendo, o choque naquele momento é por que isso não aconteceu. Aí começa a ver, aí nesse momento o recuo dessa luta, dessa programação de uma vida antifascista que daria uma explosão libertária mais adiante, ela começa a mudar de rumo, a recuar e se transformar em outra coisa. Tomar uma coisa muito, muito curiosa, uma reformulação da política que implica, é uma história que eu vou ler, seria muito longe, implica alguma coisa chamada desengajamento. A esquerda francesa começou a se desradicalizar, se desengajar. Quando ela descobriu como o engajamento era uma coisa muito perigosa, começou naquele momento começa a onda do antitotalitarismo de esquerda. Tudo que você fizer, toda iniciativa mais ousada que você fizer de transformação social dá em totalitarismo é desgraça. Veja só, mesmo o nosso jeito da história que recuou na última hora, então, há um desengajamento progressivo, como se vê, se está como o francês chamou, a era do vazio, é nesse era do vazio que o Mitterrand chegou ao poder. Não tinha mais nada. Acabou. Aí torna-se o quê? Começa a rediscutir, redefinir política como governo. Começa lá. Governo, não de outras coisas, que mais adiante a gente vê, mas é uma nova esquerda, e esse governo, aí a teoria da governamentalização do Foucault nasce nesse momento. É uma ressaca que não podemos mais
Ele diz o seguinte: será que a pergunta não é mais a revolução é possível, diz o Foucault, mas ela é desejável? Subtexto desse conflito lá. Então, a redefinição da política é a seguinte: até então, ele, Foucault diz, mas muitos outros dizem o seguinte: a política da Revolução Francesa até aqui era uma aposta num tipo de tempo, de temporalidade, assim, não estou estilizando, mas a ideia é essa. Na Revolução Francesa, alguma coisa se abre, é desencadeada e ela vai ascendendo, passa pela Revolução Russa de 17 e é para ir mais adiante ainda. De modo que toda a política, isso é verdade, toda a política do movimento operário organizado, toda a política da esquerda europeia, ao longo de todo o século XIX, do francês, na metade do século XX, ela era uma política que se encaminhava para o quê? Para o retorno da Revolução, que havia começado lá em 1789, tinha passado por várias etapas, a Comuna de Paris, pela Soviética e Petrogrado, e queria finalmente voltar triunfante, e a história se encerraria. Isso é os cristãos primitivos que pensavam assim. Diz o Foucault: a experiência de maio de 68 e mais do que está acontecendo com os dissidentes do sistema soviético, isso, ela não é desejável e nós temos que romper com essa ideia de política, toda iniciativa política para apressar o retorno da Revolução. Já viram isso? Já Messias, né? É para apressar a volta do Messias. Virar. Se faz política na minha infância, adolescência, a política não se fazia uma reunião de centro acadêmico, imaginando que era um tijolinho microscópico para apressar a vinda da Revolução Socialista. Quando chegou em Cuba, em 59, está aí. Mais algumas semanas ela chega. Então, mais espaço será necessário, porque ela vai voltar, está chegando. Em 60, a conclusão que eles tiram da luta antifascista, sem aliados, que é apenas um combate de contracondutas à governamentalidade neoliberal que está disputando, significa que a ideia desse retorno, esse tempo simples, esse retorno da Revolução está fora de cogitação. Portanto, nós vamos governar. Nós vamos governar não como a direita. Aí começam, depois, não temos modelos que significariam um governo de esquerda, uma nova esquerda que governa. Nossos modelos são conceitos liberais, keynesianos ou o modelo horroroso soviético. Então não sabemos o que fazer. Por quê? Porque nós sempre esperamos a revolução. Uma política para a esquerda é sempre política de luta de classe. Luta de classe não é cabo de guerra. Você puxa de um lado, o outro puxa do outro lado. Puxa de um lado, puxa do outro lado. Relação de força é favorável, você puxa no ar. É desfavorável, você segue um pouco. Vai e volta. Faz até o fim do universo, das galáxias que nós conhecemos. Não é isso. Luta de classes é apressar esse retorno, o retorno da revolução. Olha, quando isso sai de cena, a política deixa de ser, não é mais luta. Então, a política para a esquerda sempre foi a conquista do poder para apressar essa volta. Não é a conquista do poder pelo poder para governar. Então, há um grande debate na esquerda europeia dos anos 70, na França, mas sobretudo na Itália, que nós acompanhamos no Brasil. E tem que ver como nós vamos ver amanhã com a mutação da concepção de política no Brasil. Um debate entre o Norberto Bobbio e a esquerda italiana. E o Bobbio dizendo: existe política no marxismo. O marxismo não tem uma ideia de política. Por quê? Porque o marxismo, política é conquista do poder. Agora a gestão do Estado é outra coisa. Aquele horror administrativo que nós conhecemos na União Soviética. É aquilo que vocês querem. Então, não tem ciência política, não é todo mundo diz, não, tem, não consegui demonstrar porque não tem mesmo. Política, o modelo da política nosso é guerra, era Lenin, era conselhos, não tinha conversa, tudo foi sempre assim, é uma guerra de classe, guerra social, até a vitória final. A vitória não tem como. Mudou, então a partir de 68 muda e nesse momento o eclipse do antifascismo desaparece. Não se fala mais no assunto, ou é apenas um desejo libertário de movimentos sociais que se inscrevem numa economia política funcional e por aí vai. Desaparece. Aí, no plano estritamente teórico, mas também político,
Um outro personagem entra em campo na definição. Nós estamos atrás, na verdade, eu estou fazendo uma recapitulação em perspectiva histórica, atrás de uma compreensão mais ou menos adequada do fascismo, do ponto de vista histórico, para ver o que nós fazemos quando falamos que agora é necessário lutar contra o fascismo. O que nós estamos falando no final das contas? Sem esse background, sem essa história, sem esse retrospecto, nós vamos ficar tateando. Olha, nesse mesmo período, um pouquinho antes de 68, durante 68, uma outra, eu espero não estar cansando, mas é uma história bem enfim. Nós chegaremos lá na frente do cara da dá-se uma outra coisa extraordinária. Bom, eu vou falar um pouco da minha tribo. Eu não sou ortodoxo, pelo contrário, são os frankfurtianos. Todo mundo, eles se inscreveram nos anos 30, depois migraram para os Estados Unidos, continuaram publicando nos Estados Unidos. Meados dos anos 50 voltaram para a Alemanha, o único que não voltou, vários não voltaram, mas o mais importante que não voltou foi o Marcuse, daqui a pouco o Marcuse também vai entrar na dança. E foram para a Alemanha, e o que nós hoje sabemos sobre Frankfurt, que é coqueluche mundial há 2 ou 3 décadas, nunca se escreveu tanto sobre os frankfurtianos como agora, é uma coisa absolutamente recente, até o meado dos anos 60, dizer absolutamente desconhecidos, sobretudo na Alemanha, e por poucos. Claro. Eles foram, veja só, é um tremendo, depois há um grande desencontro histórico entre os movimentos de 68 na Alemanha e os frankfurtianos. O Habermas chegou a chamar a esquerda estudantil sublevada na Alemanha de fascismo vermelho. Não foi perdoado, obviamente. Mas o desencontro foi patético, porque dá para demonstrar, tem alguns autores que foram pesquisar, estudar alemães, o renascimento dos frankfurtianos, voltar a ler Benjamin, que não era um frankfurtiano de carteirinha, um associado, inclusive mais velho, voltar a ler Adorno, voltar a ler Marcuse, voltar a ler todo esse pessoal da pesada, foi uma descoberta, veja só, foi uma descoberta do movimento estudantil radical alemão. Foi eles que foram, uns eram alunos do Adorno, que era um professor do mundo qualquer de gravata, assim por diante, dava aula, chamava os senhores e senhoras, dirigia os alunos para os senhores e senhoras e tal. E eles viram que aquilo lá era bomba, era um coquetel Molotov em capítulos que eles estavam ali, mas com aqueles professores bem comportados no instituto, não faziam nada para não perder as verbas do governo alemão que nunca tinha revisto o seu passado nazista, os pais, assim, eles pensam, não, isso aqui é bomba, isso aqui é uma bomba, esses caras têm algo a dizer sobre o que está acontecendo no capitalismo contemporâneo, o que significa esses movimentos dos anos 60, a resistência à guerra do Vietnã e depois 68, que eclode um pouco na Alemanha, mas depois na França. Esses caras são os teóricos disso. A chave do que está acontecendo agora foram que eles escreveram depois ou durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles viram que esse casamento progressista do liberalismo e do capitalismo e do socialismo real tinha sido encerrado naquele momento. E o que eles começam a descobrir? E nós, lendo depois, dessa perspectiva, o que é o miolo dessa escola de Frankfurt, que é para acabar? 10 minutos? Acabou, eu acabo. Eu conto o resto amanhã, antes de chegar no Brasil, eu termino o resto amanhã, tudo bem, estamos em casa. Vou ficar, volto quinta-feira, não tem problema. Então eu encerro com isso, com os anos 70 e a luta antifascista. Amanhã eu começo pelo hoje mundial e depois chega no Brasil, que é uma coisa muito interessante, tem sido pouco pensada. O que esses rapazes descobrem? São esquerdistas alemães, estudantes, Rudi Dutschke e companhia. Eles descobrem e começam a divulgar, porque eles nem se encontravam em livrarias, eles começam a mimeografar, a piratear e espalhar em movimento estudantil contestatário. Ele diz o seguinte: o fulcro da teoria crítica frankfurtiana clássica, dura, que nós conhecemos, é uma análise do quê? Do fascismo. A chave para entender a dialética da ilustração, a dialética do iluminismo, que é uma história conceitual da autodestruição da razão, a chave, o enigma da história, como diria Marx, é o comunismo, o enigma da história é o fascismo.
Não que ele tenha aquele exista lá nos tempos homéricos, o desfecho que ilumina retrospectivamente toda essa curva em que o progresso civilizacional é ao mesmo tempo uma regressão à barbárie da qual se partiu. A chave disso é o fascismo. Vamos começar a descrever, tem N livros sobre o fascismo deles, eles começam a descrever, mas começam a tirar conclusões dessa descoberta. Se existe alguma coisa que estou chamando de dialética de ilustração, da civilização ilumina-se, que volta ao seu ponto de partida, é uma dialética, não significa que todo livro é fascista, ele volta. Não é que ele volta, também não é uma regressão nesse sentido, é um avanço. O fascismo, ao contrário do que se pensava nos anos 30, ele não é uma regressão. Eu já volto a esse ponto, tem um outro alemão para fazer coisas interessantes sobre isso. Isso significa que, se a chave é essa, nós temos que modificar a abordagem do fascismo, ela não pode mais ser progressista. O que fica prejudicado é a ideia de frente única contra o fascismo. Como é que eu vou chamar aqueles que são cúmplices dessa possível regressão, que são os liberais, civilizados, bem pensantes, ou a esquerda bem pensante, naquela época existia, ganhou a guerra, União Soviética e companhia, para nos aliar, fazendo uma frente única para romper esse encantamento que é a dialética da ilustração, que é a ideia de dominação, que está lá no coração, da dominação da natureza do homem, e que dá no fascismo. O fascismo, portanto, o fascismo não é uma volta ao passado, o fascismo é o fecho conclusivo desse processo civilizatório. Mas, por outro lado, eu não posso renegar esse processo civilizatório. Isso aí, porque se chama dialética. Então, o problema é esse. Como é que eu faço? Então, eu não posso. E aí eles recuperam. É nesse momento que nós começamos, eu falo, nós temos idade para isso, estava lá, é nesse momento, a gente não percebe, parece evidência bibliográfica, é nesse momento que se começa a ler o Walter Benjamin, que também era ilustríssimo desconhecido. Começa a ler o Walter Benjamin, e aí você lê no sentido pouco acadêmico, de fazer tese, não sei mais do que. Você começa a ler o Walter Benjamin, que alguém na tese 8 havia dito isso mesmo. Ninguém mais engajado na luta antifascista do que o Walter Benjamin. Sabia o que vinha pela frente e por que ele estava era alvo, judeu e comunista, de esquerda. O que eles querem na tese 8? Basicamente, o fascismo não é uma anomalia, não é uma regressão bárbara, não é uma coisa que nos deixa assombrados. Por quê? Porque e portanto ele vai ganhar sempre, porque nós o enfrentamos com a perspectiva do progresso que teria interrompido, como uma coisa anômala, uma excrescência, que vai ser retomado mais adiante. Enquanto nós pensarmos a história com esse progresso do fascismo como uma exceção, isso é a regra, não é a regra que obsede o fascismo, a regra é a dominação que dá no fascismo, nós vamos perder. E portanto, nós temos que modificar a nossa concepção da história para encará-lo e derrotá-lo. Como veio depois da guerra e houve uma derrota militar, todo mundo achou que o serviço estava feito. E que, portanto, aquilo era apenas uma múmia que estava sendo enterrada debaixo de uma pirâmide que estava para toda a eternidade. Sem entender que havia sido abordado intelectualmente e politicamente pelo lado errado do progresso. E, portanto, a frente única progressista dos antifascistas, ela cai por terra. É uma ficção, é um equívoco histórico monumental. Era isso que ele disse. Ele disse isso no fim dos anos 30. Todo mundo disse que foi sobre o impacto do acordo, do pacto Stalin-Ribbentrop. Não foi, não, já estava pensando isso nos anos 20. A história é uma catástrofe permanente. E como é que nós interrompemos essa catástrofe? Uma ideia chamada revolução. Portanto, a revolução não é a solução daquele cabo de guerra da luta de carvão para cá. É cortar, puxar o freio do trem. A locomotiva da história, uma locomotiva ensandecida, não é a revolução. A revolução é o freio de emergência. Temos que interromper esse processo. Não interrompemos esse processo, nós vamos virar a breca. Já começou a ir a breca diante do resultado da guerra química de 14 e 18. Então já tinha começado. De modo que essa história de socialismo barbárie, quando a Rosa enuncia isso, ele é um dos primeiros a perceber, não diz que o brasileiro vai estar subentendido. Quando a Rosa enuncia isso, a barbárie já tinha ocorrido, aquela guerra mundial a qual a social-democracia europeia havia aderido. Então ela não era mais alternativa à barbárie. E o Benjamin tira conclusões disso. Então, como é que nós estamos mato sem cachorro? O que significa isso? Bom, isso aparece pela primeira vez em 68, por isso 68 era um movimento anticapitalista. Portanto,
progressista, e por isso foi a pré. E foi o progressismo da classe operária que ficou na última hora. Seminário eu não passo. Seminário eu não passo porque, sei lá, agora sou eu que estou dizendo. Ora, nesse momento, então, começa, os frankfurtianos são teóricos dessa vida antifascista que está sendo utilizada na França, mas nesse momento aparece um outro livro muito mais explícito, chamado Contra a Revolução e Revolta, do Marcuse, que está nos Estados Unidos, em que ele diz o seguinte: pessoal, se dirige a New Left, a nova esquerda, depois do contra-vapor do aborto de 68. Não vingou. Diz, é o curioso, nós perdemos toda a ponta, 68, as escaramuças ao longo dos anos 70, mas, embora nós tenhamos perdido, eles estão vindo contra nós com toda a força. Qual é a explicação disso? De fato, ele não tem uma explicação. Aí ele batiza o fenômeno. Nós estamos vivendo no lombo, sentindo o que é essa repressão, uma contra-revolução sem revolução. A revolução não ocorreu. E por conta disso nós estamos arcando com o ônus do terror branco da contra-revolução, que já estava a todo vapor no nosso amado Cone Sul. No Brasil, 1 ano depois no Chile, 3 anos depois na Argentina, um genocídio que se sabe, uma força sanguinária que se sabe, com esse paradoxo, tanto no Brasil. Mais 20 minutos, eu vou terminar essa mesma história e... Muito obrigado pelo acréscimo. Não é prorrogação aqui. Mais 10 ou mais 20? Mais 20. Pode falar. Obrigado. Então, veja só, quando o Marcuse diz isso, a gente começa a entender certas coisas. Bom, eu já antecipando o que a gente pode falar amanhã sobre o Brasil. Nós estamos vivendo no Brasil uma contra-revolução total, mas sem revolução, não tinha revolução no Brasil. Na Argentina, quando o horror se desencadeia em 76, o que havia de resistência armada de guerrilha já havia sido exterminada. Estrategicamente tinha sido liquidado, sobretudo a guerrilha de Tucumã já tinha acabado, quando se toma o poder. E eles tomam o poder, aí eles tomam o poder para exterminar mesmo os que já estavam no chão, ou presos ou caçados nos seus bunkers, para depois com a política de desaparecimento, para aterrorizar a sociedade. Então não tinha revolução, era uma contra-revolução sem revolução. Isso o Marcuse disse lá em 72. Todos que saem dizem, mas isso parece muito, isso lembra, pelo horror, pela intensidade, lembra muito o fascismo, mas não é fascismo ainda. Aí ele começa a enumerar barbaridades americanas. É só nós imaginarmos, quem não viu, não relembra, não viu com emoção, como tinha 20 e poucos anos, o Easy Rider. E não rever frequentemente o Easy Rider quando eles são executados pelos rednecks, pelos caipiras, que estão na Ku Klux Klan do Spike Lee. São os mesmos que mataram os motoqueiros. Aquilo lá era antecipação de que o Marcuse comenta no livro, um massacre de 3 estudantes que tinham cabelos compridos numa cidade do Kentucky. São fuzilados pela polícia. E uma das mães dos fuzilados concorda. Não, se eu fosse policial, mataria meu filho. Mas por quê? Porque ele é sujo, o cabelo comprido, se lava, anda descalço, nas más companhias. Diante disso, o Marcuse falou, o que é isso? Eu já vi esse filme na Alemanha. Ele foi de um conselho revolucionário da Baviera, a Revolução Alemã abortada em 23. Depois, logo no momento, há uma absolução, consagração e canonização do militar americano que massacrou 351 vietnamitas na guerra do Vietnã. O tenente, não lembro mais o nome dele, foi consagrado herói nacional e absolvido no Tribunal do Júri. Isso aí, onde é que nós estamos, o Marcuse? Começa a volta. Mas será fascismo? Não é fascismo. O que é isso? Fascismo é uma precipitação, mas por outro lado, essas massas estão concordando com isso. Aí diz, bom, então o que pode ser o fascismo? Vem a definição dele, que ele não explora, mas é uma tremenda de uma definição. O fascismo nada mais é. Esse é um exemplo histórico.
nada mais é do que a organização terrorista das contradições do capitalismo. Nós já estamos presenciando isso? Por um ângulo sim, por outro ainda não. O que é isso? Então vejam, já é, por outro lado, ele tinha feito um diagnóstico anterior, que as pessoas não lembram mais, o famoso livro dele, 1964, O Homem Multidimensional, que é uma análise extraordinária do capitalismo americano. E a que conclusão ele chega? Esse regime, esse capitalismo dinâmico, turbinado dos Estados Unidos, ele é movido para o quê? Por uma simbiose demoníaca para nós, teoria crítico-marxista. Nós sempre confiamos, como dizia o Brecht, onde há contradição, há esperança. Nós sempre confiamos na contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais de produção que imperam esse desenvolvimento e desatar esse nó. Cabe a nós, sujeitos históricos, desatá-lo e abrir uma nova etapa. A história da humanidade encerrar a pré-história que exigia a opressão e a exploração do homem pelo homem. Não é mais necessário. Tecnicamente o problema está resolvido. Ora, o que nós vemos nos Estados Unidos, nós imigrantes alemães que estamos aqui? O contrário disso. As relações sociais de produção, ou melhor, o desenvolvimento das forças produtivas legitimam, validam essas mesmas relações sociais de produção, que há divisão entre explorados e exploradores, sem mais-valia, a opressão, esse resultante da apropriação privada de uma força social coletiva, produção. E como é que isso é possível? Isso é possível porque existe por um arranjo muito singular dos Estados Unidos, que é um emblema de tudo que acontece no Ocidente, todos os países da OTAN, e possivelmente na União Soviética, o sinal trocado para o mais sinistro, mais negro. É que a afluência da sociedade americana, e todos aqueles que se beneficiam dessa afluência, ela se deve ao desenvolvimento das forças produtivas que se preparam para um holocausto nuclear. Então, é a preparação para o extermínio da humanidade através de um holocausto nuclear, nas guerras nucleares, que produz esta abundância, esta afluência que intoxicou e entorpeceu a sociedade americana. Portanto, esse casamento entre extermínio e a abundância progressista, distributiva, assim por diante, é que é uma contradição que organizada de forma terrorista é o fascismo. Então o fascismo não é uma coisa retrógrada, não é um interregno, não é um anacronismo, não é um retrocesso, ele é um desfecho altamente condizente com o seu tempo, do ponto de vista tecnológico, inclusive. Esse é o diagnóstico dos marcos. Portanto, a nossa concepção de história, de progresso, está totalmente equivocada. Enquanto nós pensarmos assim, ele vai nos engolir, e com ele vai o planeta, a humanidade, tudo e quanto. Nesse momento em que o Marcuse está escrevendo isso, um outro alemão, que é o Rainer Müller, tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Rainer Müller, pessoal do teatro, vamos discutir isso. Tem observações interessantes. Ele está dizendo o seguinte: ele já está vendo o declínio da RDA, da Alemanha Oriental. Ele diz o seguinte: um certo momento, o Ernst Jünger, que estava na França ocupada, nota no diário dele, o suicídio estratégico que o Terceiro Reich, que o Hitler estava cometendo com o quê? Com o extermínio dos judeus da Europa. Isto é, simplesmente o Eichmann e companhia tinham mobilizado todo o sistema ferroviário alemão e europeu ocupado para a deportação dos judeus para os campos de extermínio. Então, e sistema ferroviário, naquele momento, na guerra 50 mil séculos atrás, era crucial. Era o transporte de suprimentos e tropa, entre outras coisas. Estavam sendo desviadas dos frontes, que já eram frontes complicados, estavam revertendo a guerra. E disse o Jung, isso é um suicídio estratégico, o governo militar, fascista, mas eu não chamava de fascismo nazista nobre, interessante. Aí o Rainer Müller disse, ele está enganado, ele está enganado e ele está se esquecendo da teoria que ele fez no Entre Guerras, que é a teoria da mobilização total. A guerra com mobilização total de todos os recursos populacionais, de uma sociedade, populacionais, técnicos, produtivos, de uma sociedade. Ele dizia o seguinte:
diz o Rainer Müller, ele não percebeu o que é o nazismo. O nazismo é um regime altamente, ele é racista, ele é racial, supremacia branca, obviamente, mas em nome disso, ele é altamente tecnologizado, ele é a favor de uma aceleração do processo técnico produtivo. E por isso ele tem que ser necessariamente racista, porque ele tem que descartar os inúteis, os inaproveitáveis, os mestiços, os incompetentes, os retardatários que estorvam o seu caminho. Portanto, é crucial, é estratégico a eliminação do campo de concentração, forno crematório, para tirar do caminho o estorvo dos retardatários. O nazismo é isso. Agora você pensa o que o Marcuse está escrevendo sobre os Estados Unidos em 64, quando sai o livro dele. Depois das reflexões dele de 72 sobre contra a revolução sem revolução, a gente junta os pontos e diz: a onda é o fascismo. Sem dúvida. A onda é o fascismo e é tecnológico. E aí, o que faz o Marcuse? Diz o seguinte: o Marcuse não, o Adorno, naquele momento, está dizendo o seguinte, refletindo sobre o fascismo, de duas coisas fundamentais. A primeira delas, é uma entrevista em que está discutindo barbárie, educação contra a barbárie. Para ele, os últimos recursos do Adorno é a educação, para evitar que volte aquilo que já aconteceu. A barbárie já está aí, ela já aconteceu. Então, é simplesmente ganhar tempo para que ela não volte. O Tati Dantes, não é de professor, o Rousseau dizia exatamente a mesma coisa do iluminismo, o progresso das artes, das ciências, importantes. Isso para mim, isso para mim já é plano descendente, plano inclinado, nós estamos indo na direção da barbárie. O que é importante a educação para mim, a política, o pensamento? É retardar esse desfecho. A gente já está dado. A sociedade que eu vejo em Paris, eu protestante, genevrino, vendo a sociedade parisiense ilustrada, isso vai dar merda. E aproxima-se de nós, a gente profecia de um século de revoluções e guerras. Portanto, não há nenhum progresso das ciências, todo mundo achou que é um antiluminista, um obscurantista, o progresso das ciências, não é nenhum progresso moral, pelo contrário. Nós temos, portanto, retardar esse desfecho que ele inevitável. Ele jogou a toalha, não tinha como. Não acreditava nisso, não acreditava nos desenvolvimentos, isso é tudo cascata. Bom, mas voltando. O Marcuse está nesse momento está dizendo isso, o Adorno, então ele vai definir barbárie. O que ele diz? A barbárie é o gap, é o descompasso entre aquilo que produtivamente, as forças produtivas técnicas fazem, avançam em relação àquilo que nós imaginamos, ou ao nosso estado, digamos, mental, moral e de imaginação, para entender aquilo que nós estamos fazendo, que as máquinas estão fazendo no sistema produtivo ensandecido, que é o capitalismo. Quando essa distância já nós não sabemos o que estamos fazendo, isso já é barbárie. Bom, qual é o exemplo que ele dá? Se eu não entendi, no outro momento ele der. Um desses exemplos, ele podia dar, é claro que ele podia dizer, o nazismo é isso. O nazismo é isso. A inconsciência que foi feita aqui. Mas o exemplo que ele dá é a bomba atômica. Ninguém consegue imaginar, não há imaginação naquilo que se faz, não sabe. Popular, então, a barbárie é aquilo que já para nós é o pão cotidiano, é o sem noção. Na escala da humanidade, da sociedade, o sem noção é a barbárie. As pessoas não têm noção do que estão fazendo. E vão fazendo. Porque esse sistema é um sistema movido tautologicamente, mais do mesmo, cada vez mais. Então, ele sempre empurra pela frente. Ele jamais vai cessar espontaneamente. Nós, como não temos noção, nós vamos sempre empurrar pela frente. Quer dizer, um artefato pede o outro, um artefato pede o outro. É impossível. As máquinas vão nessa direção. Então, ele é sem noção. Portanto, a barbárie é esse descompasso. Então, qual a tarefa da educação para retardar o reino completo da barbárie? Volta de Auschwitz é diminuir o gap, fazer com que as pessoas tenham um pouquinho de noção do que acontece no mundo e do que elas estão fazendo. Quando você temos um projeto nacional agora sem noção, a gente começa a pôr as barbas para não ter noção, as barbas e morrer. Outra coisa que ele diz é o seguinte, aí nos concerne, isso nós vamos ver amanhã, projeto de regressão amanhã, ele diz o seguinte, não temos, primeiro diz, o fascismo não acabou. Não acabou e as condições que o geraram estão aí, que é a pressão social, insuportável.
Bom, tá aí. Pior ainda. Bom, e o fascismo, que é um movimento contra a democracia, isso não me inquieta muito. O que me inquieta é o fascismo dentro da democracia. Aí não tem mais volta. Quer dizer, é essa a tendência que eu vejo na República Federal da Alemanha e na Europa de maneira geral. Sobretudo, aí começa a revolta dos anos 60, porque a elaboração do passado não foi feita. Então, os filhos, os jovens infelizes, se voltam contra os pais. Voltando ao jovem. Portanto, para a luta contra o fascismo é necessário que nós mudemos completamente todos os paradigmas de compreensão da história da luta social, do progresso e tecnologia. Senão é conversa fiada. Conversa fiada e alimentar a bola dos que se pousam do paladino da democracia em nome do antifascismo, que nós somos democratas, por aí vai. Como foi o stalinismo nos anos 30 e 40. A outra observação que eu iria fazer, então, encerrando essa parte, realmente eu não vou abusar. É o seguinte, é um outro diagnóstico do fascismo que estava ocorrendo naqueles mesmos emblemáticos e fundamentais anos 60, da virada dos anos 60 para os anos 70 na Itália, que estava pegando fogo ao contrário da França, arrefeceu depois de 60 anos 70, a Itália foi até o fim dos anos 70. Então, um rescaldo está aqui no Brasil. E esse foi o risco de vida. Atenção, é necessário fazer campanha para o Cesare Battisti. Pode ver, todos os caras que querem a pele do Cesare Battisti estão acesos para deportá-lo e, ao deportá-lo, darem uns cascudos, entenda que seja cascudo na polícia. E lá ele será, obviamente, morto, porque quem é acusado de matar policial não tem chance. É um decreto mafioso. Então, o Cesare Battisti é vítima disso que eu vou descrever agora, que o Pasolini descreveu. Possivelmente ele não pode fazer nada, se fugir, ele passa recibo, será capturado, não tem mais volta. Se ele ficar quieto e esperar a polícia bater às 5 da manhã e deportá-lo, porque obviamente o decreto vai ser assinado. Não tem a menor dúvida. Quanto que vem, olha só. O Pasolini, há uma série de entrevistas dele cada poucas horas antes do assassinato dele, que é uma entrevista diz: estamos todos em perigo. Eu que desço aos infernos cotidianamente, de lá volto, as notícias que eu trago, eu nem quero dizer, nem posso dizer que há um anátema a meu respeito. Mas aviso que estamos todos em perigo. Foi o primeiro. E muita gente na casa aqui. Bom, o que diz o Pasolini, nos escritos finais dele, dos últimos anos, os escritos corsários, o grande texto de Jovens Felizes? Ele está criticando o que ele está chamando a grande mutação antropológica que está ocorrendo na Itália da modernização, da retomada do desenvolvimento da Itália nos anos 60, que vai dar no grande cinema italiano, que é retratado pelo grande cinema italiano. E já é retratado com o pé atrás, porque os grandes filmes do Antonioni, sobretudo do Antonioni e do Visconti, já estão pondo o pé no freio. O que significa essa retomada na Itália? Qual o significado disso? Não é à toa que no filme Na Noite do Antonioni, foi a primeira vez na minha vida. Eu tinha 18 anos quando eu vi falar em Adorno pela primeira vez. Nas primeiras cenas em que ele vai visitar um amigo morrendo no hospital, o Mastroianni, Jean Moreau, o personagem, eu não me lembro como que chama, mas é o Mastroianni e a Jean Moreau. Vão visitar um amigo no hospital que está moribundo com câncer horrível. E, em certo momento, quando a dor alivia, ele se dirige ao Mastroianni, que é um escritor, e li o seu último artigo sobre uma dor, muito bom. Isso é em 60, eu acho. No 61 no máximo, 60, eu acho que 59 a aventura, 60. Adorno na Itália, está sendo lido, está sendo traduzido. Os italianos sempre foram grandes tradutores do alemão por causa do Império Austro-Húngaro, anexados, então eles são grandes germanistas. Estavam traduzindo os frankfurtianos. Eu vi aquilo lá, achei o barulho, eu comprei de patavina, de presentes, mas para a gente ter uma ideia, nesse momento em que está havendo essa grande mutação antropológica, segundo o Pasolini, que é a ideia de desenvolvimento em sociedade do consumo.
Naquele momento, um cineasta, da envergadura do Antonioni, de formação marxista, foi comunista, faz um moribundo, lê Adorno elogiar o artigo de um escritor, naquele momento passa por uma crise, está travado, de inspiração, isso o artigo sobre Adorno é muito bom. O debate na Itália, naquele momento, já estava avançado, para fazer essa citação pertinente do Adorno, o debate sobre o significado da vida, que continua depois que ela já acabou. E para os frankfurtianos, quando é que a vida acabou? Acabou lá atrás. A vida já acabou lá. E acabou nesse desfecho da história que foi o fascismo. Nós vivemos a sobrevida depois do fascismo, que já aconteceu. Uma ameaça, não é uma ameaça nova, que ameaça a democracia, pujante, assim por diante. Uma democracia é uma filha bastarda daquela tragédia que aconteceu lá, chamada fascismo, ou nazismo, que nós fizemos, e está associado ao que aconteceu na União Soviética, que aconteceu no Japão, na China, assim por diante. Então eles já estão debatendo o que significa viver depois. A cinematografia italiana é sobre a impossibilidade de se viver depois. O que é isso? Não é crise da comunicação, reconhecimento, orientação, não entende, não é essa babaquice. Tanto é que no último filme do Antonioni, o Eclipse, há duas ocorrências. Não pode, já que eu ganhei minutos a mais, e não vou entrar na terceira parte que ficou para amanhã, que eu não me furto para lembrar. Quem gosta de cinema, por favor, veja esses filmes. O Eclipse, que é de 61. É de 61. Eu posso dizer por que é de 61, que eu não me lembro, já vou dizer por que. Acontecem duas coisas. Num certo momento, o Alain Delon, que é um agente da Bolsa, frenético, você pode imaginar, um corretor de bolsa, o que é? É o Alain Delon bonitinho, frenético, e 0 vezes 0, totalmente sem noção, inteligente, divertido, amado, então. Bom, ele marca um encontro com a Mônica Witt para começar um namoro, e a Mônica Witt não é qualquer um, e não comparece. Eles não conseguem nem comparecer a um encontro de namorado. E quando eles estão na casa dele, em certo momento ele se deita na cama e pega um jornal e começa a ler. Não, nada acontece por acaso no grande filme. A câmera vê o que ele está lendo no jornal. Sabe o que está no jornal? Quem adivinhar, eu convido para jantar e pago uma champanhe. O filme é de 61, Flávio. Generais brasileiros negam a posse do vice-presidente. Está lá escrito, ele está lendo isso, Alain Delon, aqui. Bom, eu vou te dar uma champanhe. Tomei champanhe. Eu falei, bom. E o que acontece depois, no fim do filme, nesse bairro, é um subúrbio americano em Milão, em Roma, que é um bairro ultra chique, onde os seus namorados não aparecem, porque ele tem uma Lamborghini, uma Delon, está sendo roubado, acidentado. É só a rua, quase sem ninguém, o ônibus chegando, e é um passageiro que toma o ônibus, tudo em silêncio, com um jornal debaixo do braço, novamente a câmera vê o que está no jornal. O que está no jornal? Cúpula decisiva com Khrushchev. Era de 61, dava por um triz a guerra nuclear. E depois disso aparece, vai aumentando o som, um grande plano, que é uma luminária, que é o Sol. Esse Sol é o eclipse, o Sol, ou pode ser já a hecatombe nuclear que começou naquele momento e acaba o filme. Esse é o clima em que o Adorno é citado com conhecimento de causa 2 filmes antes. E nesse momento, sem conhecer Adorno, nem menciona, ou o frankfurtiano, o Pasolini estava dizendo quase que a mesma coisa, de maneira bem enfática. A sociedade de consumo, que em nome do desenvolvimento econômico das forças produtivas na Itália, está produzindo uma mutação antropológica inacreditável, que é a chave que nos permite compreender o que foi o nosso fascismo mussoliniano lá para trás, que é uma coisa carola, provinciana, caricata, vulgarmente violenta. O fascismo, a verdade daquele fascismo está acontecendo agora. Esse é o fascismo real.
está acontecendo nessa sociedade bárbara de consumo, de destruição, de produção desses sujeitos anônimos. Aí vai. E na qual estamos todos em perigo. Então, fascismo são todos os fascistas, são todos os progressistas de esquerda, de direita, comunistas, se eu posso imaginar, que estão fazendo a apologia dessa destruição da sociedade italiana em nome do desenvolvimento da sociedade de consumo, da modernização, a qual Antonioni e companhia estão reagindo, estão registrando isso. Quando a Mônica diz, quando a gente não passeia e aqueles foguetes, é isso que está pensando. De modo que naquele momento o fascismo volta, a percepção do fascismo volta nessa mutação dos anos 60 para os anos 70, que é quando o capital volta com toda a força e rompe o pacto que havia sido extraído da luta antifascista anterior durante a guerra. Então, essa premonição e essa visão. E o Pasolini acerta, curiosamente, sendo assassinado. Bom, então, amanhã continuamos. Obrigado, desculpe. Gente, olha só, por mim, né, eu ficaria aqui ouvindo Paulo até meia-noite, sem problema nenhum. Mas a organização, ela me chamou a atenção para a questão do tempo. Olha, o Paulo está sugerindo que a gente encerre agora e a gente retome então amanhã. E aí sim, aqui mesmo, né? Então, depois a gente faz o debate, né? Até porque ele mesmo disse que amanhã é uma continuação, vai parar no Brasil, né? Tá certo? Obrigado. Povo, tome o seu lugar. O processo vai começar. Bendito seja aqueles que têm fome. Bendito seja a miséria. Porque um dia eles se libertarão. Enforte! No dia que Pasolini, o grande poeta italiano, foi assassinado, eu pensei em filmar a vida de Cristo no terceiro mundo. O pássaro da eternidade não existe. Meu pai me traiu.